Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós passaremos agora para um momento de exposição da palavra do Senhor. Para isso, abramos as nossas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo 12. Eu lerei verso 1, 2 e 3 deste capítulo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez, pedindo agora a bênção do Senhor para compreendermos, recebermos a sua palavra. Pai bendito, nós somos gratos por este momento, que temos agora a oportunidade de podermos meditar, refletir, com base na palavra do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, por meio desse texto que foi lido e será exposto. Que o nosso coração, ó Deus, seja preparado e receba a palavra que vem do Senhor. Que essa palavra gere em nós transformação, que essa palavra nos fortaleça, nos alimente, para que possamos, Pai, viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, da maneira como o Senhor requer que nós vivamos. Que o Senhor fale com cada um aqui nessa noite por meio da sua palavra. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Meus queridos, a Bíblia possui uma riqueza de metáforas para nos ensinar verdades que são preciosas para a nossa vida cristã e para o nosso relacionamento com o Senhor. Temos, por exemplo, metáforas no Antigo Testamento que ensinam como nós devemos caminhar, andar aqui nessa terra. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos um bloco de salmos que vai do 120 até o 134, conhecido como Cânticos de Romagem, que nos ensina que estamos peregrinando rumo a Jerusalém celestial. Nós estamos em caminhada como povo do Senhor e nós estamos peregrinando para Jerusalém celestial. No Novo Testamento, especialmente aqui em Hebreus, no capítulo 12, nós temos a vida cristã sendo comparada com uma corrida, mais especificamente com uma maratona. Não é uma corrida curta, mas é toda a nossa vida aqui caminhando sobre essa terra. E aqui o escritor aos Hebreus, ele a compara com essa corrida, com essa maratona. Essa metáfora aqui não foi usada por acaso. Há um contexto por trás dessa carta que tornou necessário a utilização dessa metáfora. E ainda hoje continua sendo necessária e importante para a nossa instrução. Hebreus é uma carta que contém uma palavra de exortação, e no capítulo 13, no versículo 2, a gente tem essa declaração de que a carta ela foi escrita para exortar os seus leitores. E isso foi feito porque o contexto dessa carta é de perseguição, é de pressão aos judeus convertidos ao cristianismo, que foram perseguidos e estavam a ponto de renunciarem a Cristo, a fé cristã, e assim retornarem ao judaísmo. Então, diante desse contexto, Hebreus vem e apresenta uma exortação mostrando a superioridade de Cristo. O autor aqui ele vai comparar a fé cristã com o judaísmo, mas ele vai demonstrar que em tudo Jesus é superior. Logo, retroceder ao judaísmo seria algo assim problemático para a vida daqueles que haviam tido um encontro com Cristo, haviam recebido o Evangelho e tinham crido nesse Senhor. Jesus aqui é comparado e é demonstrado como superior aos anjos, a Moisés, a Josué, aos profetas, ao sacerdócio de Arão, ao sangue do sacrifício da antiga aliança, ao tabernáculo, bem como o próprio templo. O escritor aos Hebreus, ele tece toda uma argumentação, desde o capítulo 1, mostrando a superioridade de Cristo diante de todas essas coisas, sobre todas essas coisas. E a partir desses destaques, o autor de Hebreus, então, defende que deixar Jesus, deixar a fé cristã,
e retornar ao judaísmo seria um retrocesso. Seria o mesmo que trocar a realidade pela sombra. Seria o mesmo que trocar a plenitude pelo que era parcial e provisório. Pois aquilo que é apresentado no Antigo Testamento tinha um propósito de apontar para Cristo como o cumprimento. E Cristo veio. Logo, retornar seria ir para aquilo que era provisório. Assim, queridos, a carta aos Hebreus é composta então por várias argumentações, ou se preferir, uma argumentação longa, tecida de várias maneiras. E o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, compõe uma dessas argumentações, ou mais especificamente a conclusão de uma dessas argumentações. Esse texto ele vem em continuidade ao que foi tratado no capítulo 11, e o capítulo 11 de Hebreus é bastante conhecido. Ali nós temos a lista dos heróis da fé. Os versículos 2 e 3 do capítulo 12, inclusive, aponta Jesus como superior a esses heróis da fé, por isso que é uma continuidade da argumentação do capítulo 11, porém, ao mesmo tempo, mostrando a superioridade de Cristo, como é o propósito de Hebreus, do escritor dessa carta. E a exortação principal que a gente tem em Hebreus 12, do 1 ao 3, está no final do versículo 1, onde nós somos exortados a correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Tudo aquilo que é dito no versículo 1 é dito para que a exortação principal está aqui no final do versículo 1 seja então colocada diante de nós, e versículos 2 e 3 também vêm como complemento dessa exortação principal. Ou seja, meus irmãos, há uma carreira, e dependendo da tradução, é traduzido por corrida, e talvez a nossa tradução coloca como carreira porque é uma corrida longa, é uma maratona extensa, e essa corrida ela foi determinada por Deus. Nós só estamos nela porque o Senhor nos inseriu. Caso contrário, nós não estaríamos nessa corrida. O Evangelho veio, chegou até nós de maneira poderosa, nós fomos convertidos em Cristo Jesus e agora nós fomos inseridos nessa corrida. Nós fazemos parte dessa corrida que Deus colocou diante de nós. Porém, queridos, ela é uma corrida cheia de desafios, ela é uma corrida cheia de percalços, de dificuldades, para que nós tenhamos que lidar. E aqui é preciso destacar que a corrida cristã não é fácil. O escritor aos Hebreus está ciente das dificuldades, tanto é que a palavra que é traduzida aqui como carreira ou como corrida, no grego, no original, a palavra é agona, de onde vem a nossa palavra agonia. Alguém aqui já teve algum tipo de agonia na caminhada? Pois bem, a corrida cristã ela é descrita como uma agonia. Ou pelo menos ela nos leva até mesmo ao ponto da agonia por causa das dificuldades que nós podemos enfrentar nessa caminhada. Lembre-se que os primeiros leitores dessa carta estavam enfrentando perseguição, estavam enfrentando dificuldades, eles estavam enfrentando um tipo de agonia nessa caminhada que foi proposta também a eles. Também é preciso destacar que a vida cristã não é desprovida de alegria e nós também sabemos disso. Até porque nós temos a fonte de toda alegria que é Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte de alegria. Porém, queridos, não nos esqueçamos que corremos em um mundo quebrado, em um mundo que foi manchado pelo pecado, que já não funciona mais como ele foi criado para funcionar. Nós trilhamos a vida cristã usando a linguagem de Eclesiastes debaixo do sol, com todas as suas dificuldades. E é por isso que o escritor aos Hebreus, então, traz para nós a exortação principal desse texto, dizendo, olha, vocês precisam correr, mas vocês precisam fazer isso com perseverança. Há uma carreira que foi proposta a vocês, portanto, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Todavia, queridos, esse texto vai além dessa exortação. Ele também nos diz como perseverar nessa corrida cristã. Há instruções claras nesse texto sobre como nós devemos fazer isso, e eu quero então passar a destacá-las e pensá-las com vocês. A primeira instrução, ela é colocada diante de nós na parte A do versículo 1. E a primeira instrução é a de que nós precisamos olhar para aqueles que já percorreram a corrida cristã, para que nós corramos com perseverança. Nós precisamos olhar para aqueles, então, que já percorreram a corrida cristã que nós fomos inseridos. O escritor começa dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
E ele continua a sua argumentação até chegar na exortação principal de correr com perseverança. Notem que o início do verso 1 tem uma conjunção aí para nós que serve para mostrar que esse texto é a conclusão ou a continuidade, trazendo uma conclusão do argumento de todo o texto que foi mencionado anteriormente. No capítulo 11, então, a gente tem os homens e mulheres na era pré-cristã que foram apontados com um fim, com a fé significativa e também impactante. E aí o autor aos Hebreus, repetidas vezes, ao falar desses heróis do passado, diz que eles receberam bom testemunho em virtude da sua fé. A todos eles, assim como Abel, o próprio Deus deu testemunho. Mas aqui, queridos, no versículo 1, eles são chamados de nossas testemunhas. Ou seja, Noé, Abraão, Sara, Moisés e os outros compõem a grande nuvem de testemunhas a rodear-nos. A pergunta que nós precisamos responder aqui é: de que forma eles servem como as nossas testemunhas? Será que eles são colocados aqui como mediadores entre nós e Deus? E de alguma forma eles estão testemunhando para Deus sobre a nossa performance, sobre a nossa maneira de percorrer essa corrida? Será que nós estamos aqui então diante de mediadores entre nós e Deus? A resposta é não. Não é dessa maneira que eles são apresentados aqui. Eles não são também testemunhas no sentido de serem espectadores assistindo aos seus sucessores, enquanto esses estão correndo a corrida cristã. Pelo contrário, eles são testemunhas no sentido de darem testemunho para nós da fidelidade de Deus que foi dirigida até eles. Eles foram testemunhas acerca de Cristo antes da sua vinda. Eles viveram na expectativa, na certeza do cumprimento dessa promessa. E por causa disso, eles enfrentaram inúmeras dificuldades. Mas Deus foi fiel à promessa feita a esses homens do passado. Os leitores dessa carta estavam sofrendo, estavam sendo perseguidos, passando por dificuldades. E logo o escritor aos Hebreus vem e diz para eles: olha, a caminhada, a corrida que vocês estão inserida, ela já foi percorrida por outros. E eles também passaram por dificuldade. Olhe para a vida deles e olhe para o relacionamento deles com o Senhor. E olhe o quanto Deus foi fiel a eles. Que isso sirva de combustível para vocês. Que isso anime vocês para a caminhada, sabendo que o mesmo Deus que foi fiel com aqueles que vieram antes de nós, Ele tem as suas promessas de pé, Ele continuará fiel com aqueles que agora estão percorrendo essa corrida. A instrução aqui é a de que um relacionamento que essas testemunhas tiveram com o Senhor e a fidelidade que o Senhor teve para com eles, serve para nós, irmãos, como encorajamento, para que então possamos cultivar a perseverança na corrida. Eles não foram mencionados no capítulo 11 apenas como história, e a gente gosta de história, mas eles foram mencionados para a nossa exortação. Eles foram mencionados para a nossa instrução. Eles foram mencionados para mostrar para nós Cristo na vida deles. É assim a leitura que nós devemos fazer da lista que a gente encontra então no capítulo 11 de Hebreus. Isso nos ensina que nós vivemos a vida cristã ligados a um corpo composto pelos fiéis de todas as épocas. Existe uma igreja invisível que ela é composta pelos cristãos de todas as épocas. Nós fomos inseridos, nós estamos inseridos nessa igreja invisível. A igreja que nós temos aqui diante dos nossos olhos é a igreja visível, mas há uma igreja invisível composta por aqueles que vieram lá no Antigo Testamento, por aqueles que fizeram parte do Novo Testamento e por aqueles que fizeram parte da história da igreja. Nós estamos ligados a um corpo muito maior que esse daqui. Nós somos então, irmãos, privilegiados, porque nós temos exemplos. Nós temos uma carreira que já foi percorrida por irmãos do passado que também enfrentaram dificuldades como nós enfrentamos, mas que também contemplaram o cuidado do Senhor, contemplaram a bondade do Senhor. E nós somos ainda mais privilegiados que os leitores aqui de Hebreus, os primeiros leitores, porque eles tiveram que olhar para os heróis do Antigo Testamento. Nós temos os heróis do Antigo Testamento, nós temos os heróis do Novo Testamento, os apóstolos, nós temos o livro de Atos, nós temos todo o Novo Testamento e nós temos a história da igreja.
nós podemos olhar para esses irmãos do passado. Talvez você tenha um parente que já caminhou e que deixou um exemplo belíssimo para a sua vida de como trilhar a carreira cristã, a vida cristã, essa maratona que foi colocada diante de nós. Richard Phillips, comentando esse texto, ele diz que o cenário aqui é o mesmo de um estádio com arquibancadas lotadas. Em uma das arquibancadas está Abel, nos lembrando do verdadeiro sacrifício em que devemos confiar. Em outra arquibancada está Noé, nos lembrando que, embora o mundo esteja condenado, há salvação no Senhor. Abraão está noutra arquibancada, encorajando-nos a confiar nas promessas do Senhor e, principalmente, a confiar no Deus das promessas. Também nós temos Moisés, nos lembrando de que pode ser que percamos status, pode ser que percamos benefícios nesse mundo, riquezas e posições, a fim de seguir ao Senhor. Mas está tudo bem, Deus ele vai nos manter, Deus ele vai nos fortalecer, Deus vai suprir as nossas necessidades. Nós somos irmãos privilegiados, porque a gente tem toda uma história de irmãos que vieram antes de nós e que são exemplos para a nossa vida. Portanto, se quisermos correr com perseverança, e é essa exortação, nós precisamos nos atentar para essa grande nuvem de testemunhas que estão a rodear-nos. Eles contam, eles mostram para nós como Deus é fiel. Eles tiveram também as suas dificuldades, e Deus foi fiel para com esses homens e mulheres do passado. Mas essa é apenas a primeira instrução. E tem mais. Na continuidade do versículo 1, na parte B, nós temos uma segunda instrução. E a instrução agora é a de que nós precisamos retirar os empecilhos para que nós corramos com perseverança essa corrida. Na continuidade, o escritor diz, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aí vem a exortação principal. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos aqui a realidade de dois empecilhos para a corrida cristã, sendo aqui apontados para nós. Todo o peso e o pecado. Primeiro nós precisamos entender a figura do peso no contexto aqui de uma corrida, já que é essa imagem, é essa figura que está sendo usado aqui como uma metáfora para trazer ensinos para a nossa vida. Pense em um atleta de corrida, de maratona. Será que se ele colocar muito peso, colocar uma mochila ali com seus 15 quilos, 20 quilos, será que ele vai ter a mesma performance que aqueles que procuram colocar uma roupa leve, um tênis leve? Será que a performance vai ser a mesma, o desempenho vai ser o mesmo? A resposta é não. A ideia aqui, então, é de que quanto mais leve nós estivermos na caminhada, quanto menos peso estiverem sobre nós, nos atrapalhando, nós correremos melhor. A perseverança nossa será maior nessa caminhada. Assim, meus irmãos, é a vida cristã. E olha que o texto aqui não especifica para nós qual é o peso, mas ele generaliza, ele diz, olha, todo o peso. E isso é feito com um propósito, porque qualquer coisa que impeça o seu progresso espiritual tem que ser descartado, irmãos. Qualquer coisa que vire um empecilho para a sua caminhada, que cria um problema no seu relacionamento com o Senhor, precisa ser descartado urgentemente. E aqui eu faço algumas perguntas para vocês nessa noite. Como tem sido seu estilo de vida? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas ambições? Com quem você tem caminhado? Como você lida com os entretenimentos da nossa cultura? Será que nessas áreas não tem coisas que estão impedindo ou que impedirão o seu progresso espiritual? Se estiver, queridos, é preciso desvencilhar-se desses pesos. A gente precisa tomar cuidado, porque até mesmo coisas boas podem se tornar um peso na nossa vida. Vocês se lembram do texto dos evangelhos, quando fala de Marta e Maria? Jesus vai ali ter encontro naquela família, Jesus passa ali naquela casa e é oferecido para ele uma refeição. E o texto diz que Marta estava agitada, correndo de um lado para o outro. O que Marta estava fazendo, e chama muito a minha atenção naquele texto, era algo bom. Era algo correto a se fazer, afinal de contas, se você recebe uma visita em casa, o que se espera é que você receba muito bem essa visita.
E Marta estava ali, corria de um lado para o outro, tentando preparar a melhor refeição. Afinal de contas, era Cristo que estava ali na sua casa. Mas aí tinha Maria. Maria estava ali aos pés de Jesus, aprendendo do Senhor. Marta fica ansiosa com aquilo. Chega a virar para Jesus e dizer: o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai falar nada para Maria. Não vai dar uma bronca em Maria. O que Jesus vira para Marta e diz: olha, ela escolheu a melhor parte. Percebam, irmãos, que até coisas boas podem virar empecilhos para a nossa caminhada. Faça uma retrospectiva. O que tem atrapalhado o seu relacionamento com o Senhor? O que tem tirado a prioridade da oração na sua vida? O que tem tirado a prioridade da leitura da palavra de Deus na sua vida? O John Piper diz que as redes sociais, elas estão aí para mostrar para nós que falta de tempo não é uma boa desculpa. Tempo nós temos, nós usamos com as redes sociais. Quanto tempo é gasto com redes sociais? Será que a gente não deveria utilizar esse tempo para relacionamento com o Senhor por meio da palavra, oração, vida com o Senhor, comunhão com o povo de Deus? A gente precisa tomar cuidado, irmãos, pois são coisas que podem ser boas, mas que podem se tornar um peso para a nossa caminhada. Pastor, eu vou deixar de correr? Não, você vai correr, mas com muito mais dificuldade. Com muito mais dificuldade, vai ser pesado a sua corrida. A sua performance vai ser pior possível. Tome cuidado com o peso. O segundo empecilho que o escritor nos fala é o pecado. E aqui a situação é ainda mais séria. O peso é uma carga que dificulta o nosso progresso. Já o pecado nos derruba, irmãos. Com o pecado a gente não brinca. É por isso que o escritor ele faz uma referência ao pecado como algo que tenazmente nos assedia. Ele usa essa descrição quando ele fala do pecado. Quando ele fala de peso, ele generaliza, ele diz todo o peso. Agora do pecado ele diz, olha, é o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado nos enreda, ele é enganoso. E mais uma vez o texto não diz qual o pecado. E o motivo é simples. Todo pecado, queridos, é um empecilho para o nosso progresso espiritual. Todo pecado. Todo pecado. E aí, queridos, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente costuma ter aqueles pecados assim que, não, esses eu consigo controlá-los. Eu peço perdão a Deus hoje, eu tento lutar contra eles no amanhã. Queridos, com o pecado a gente não brinca, pois ele nos derruba na caminhada. Por isso que a palavra de Deus vem a nós, dizendo, olha, cuidado com o pecado que tenazmente nos assedia. Lembre-se de Davi. Davi estava correndo muito bem a corrida. Até que um dia ele deixou de ir para a guerra. Até que um dia ele teve outra prioridade. Até que um dia ele colocou os seus olhos onde não deveria colocar. E ele então cometeu o pecado do adultério com Batseba. O pecado o enredou, impactando terrivelmente a sua vida, a sua família e o reino. O pecado trouxe sérias consequências para a vida de Davi. É por isso, queridos, que nós precisamos nos atentar para a santificação. Da culpa do pecado, nós já fomos libertos na justificação. Mas do domínio do pecado, nós estamos sendo libertos. E essa libertação acontece por meio da santificação. É o Espírito Santo que vem, nos capacita, mas há uma responsabilidade nossa também. Nós fomos regenerados para vivermos em novidade de vida. Por isso nós não podemos flertar com o pecado, brincar com o pecado. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos capacite nesse processo da santificação. Nós precisamos dos meios de graça. Nós precisamos fazer uso da ceia do Senhor. Nós precisamos de um coração contrito e confesso diante de Deus. Nós precisamos da ação santificadora do Espírito Santo em nós, para resistirmos e assim nos afastarmos do pecado. Lutemos contra o pecado, se quisermos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Porém, ainda tem mais uma instrução nesse texto para nós. Versículos 2 e 3 mostram para nós que é necessário também fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, atentando-se para o seu sofrimento. Primeiro, veja comigo o que diz o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vejam que o escritor aqui nos diz que os nossos olhos precisam estar bem direcionados na corrida cristã. Em vez de olharmos para nós mesmos, em vez de olharmos para o mundo e qualquer coisa que há neste mundo, os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, em Cristo Jesus. E note que Jesus aqui é colocado em superioridade aos heróis da fé. Lembra que o propósito da carta é mostrar que Cristo é superior. E agora é como se ele estivesse concluindo a lista dos heróis da fé, mas agora ele aponta aquele que é superior. Ele agora aponta para Cristo e ele diz: para esse, olhem fixo, olhe para Cristo. Mas por que nós devemos fazer isso? Ele nos dá os motivos aí no versículo 2. Ele diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é o originador, ele é o aperfeiçoador da fé, ele é aquele que completa a fé na qual nós estamos inseridos. Você só está nessa corrida por causa dele. Foi ele que tornou possível a sua entrada na corrida cristã. E você só vai chegar ali na linha de chegada por causa dele. Você só estará lá por causa dele. Sem ele não há salvação, sem ele não há inserção na corrida cristã. É como se o autor aqui estivesse dizendo: olha, crentes, mantenham os olhos em Jesus, pois só estamos nessa carreira por causa dele. É para ele e por ele que nós corremos. Jesus é aquele que abriu a trilha da fé cristã. E ele correu essa corrida. Ele é o autor da fé. Ele é o consumador da fé. O final triunfante é com ele. Ele já triunfou. Por isso que nós precisamos olhar para Cristo. Mas o autor ainda dá um outro motivo. Ele diz que ele é o exemplo por excelência de perseverança, obediência, humilhação e exaltação. Na continuidade do versículo 2, ele mostra como Cristo sofreu no seu ministério. Jesus perseverou, queridos, para cumprir a vontade de Deus Pai, e ele o fez em obediência. Jesus suportou a agonia da cruz. Lembra da palavra aqui para a corrida? Jesus suportou a agonia dessa corrida ali na cruz. Ele teve sobre si a ira de Deus Pai para que ela não fosse despejada sobre nós. Mas ele não desistiu da cruz por causa das afrontas dos judeus e dos líderes religiosos. E olha que eles passavam e diziam: olha, tu és o Filho de Deus, por que não desce daí? Eles zombavam de Cristo. Jesus suportou a ignomínia, a vergonha, a qual ele foi exposto. Jesus não desceu da cruz como muitos queriam que ele o fizesse. Jesus suportou tudo isso para que o Pai fosse glorificado e para que os pecadores eleitos fossem redimidos. E a consequência disso, queridos, é que ele está à destra de Deus Pai, em uma posição de glória, autoridade e poder. Aquele que foi humilhado também foi exaltado. Olhemos para ele. Olhemos para ele. Assim a gente tem então, no versículo 3, a conclusão dessa argumentação. E aí nós somos exortados a considerar atentamente o sofrimento de Cristo, para que não fatiguemos e desmaiemos na corrida da vida cristã, porque tudo isso é possível para aqueles que estão correndo. Versículo 3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considerar, irmãos, atentamente o sofrimento de Jesus aqui é colocado como essencial para nós. Pois nós temos a tendência de olhar para nós mesmos, achando que o nosso sofrimento é maior do que o de todos. A gente tem essa tendência. E eu não estou aqui minimizando o sofrimento de ninguém. Não estou minimizando. Mas às vezes a gente potencializa o nosso sofrimento achando que ele é maior do que todos. O escritor aos Hebreus vem e diz: teve alguém que sofreu algo muito maior. Leitores dessa carta, vocês que estão a ponto de desistirem, deixa eu dizer para vocês: a perseguição que vocês sofreram, a humilhação que vocês sofreram, não chega aos pés do nosso Redentor.
Ele sofreu muito mais. O nosso sofrimento não é maior que o de Cristo. Por isso que a gente precisa olhar para Cristo e para o sofrimento dele. Sabe por quê, queridos? Porque ele sofreu sem se queixar. Os leitores dessa carta não tinham sido chamados a suportar nada parecido com os sofrimentos de seu Senhor e Salvador. Se você continuar a leitura do capítulo 12, o argumento do autor é para dizer, olha, se vocês estão sofrendo, alegrem-se, porque isso é sinal que vocês são filhos. É sinal que o Pai está disciplinando vocês, corrigindo vocês por meio do sofrimento. Olhe como algo bom para a vida de vocês. Mas o nosso Redentor não, irmãos, ele foi moído na cruz do Calvário. Ele foi humilhado, zombado. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Jesus, irmãos, disse em João 16, 33, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também diz que nós devíamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E nós fomos unidos a esse Cristo. Porque ele venceu, nós também venceremos. Nós também venceremos. Jesus não prometeu nos livrar das dificuldades que esse mundo tem a nos oferecer. Ele não nos prometeu isso. Pelo contrário, em Romanos 8, 28, nós somos ensinados que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o bem ali é ser conformado à imagem do Filho. Paulo diz, olha, todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Romanos 8, versículo 37, nos é dito que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo foi humilhado, sofreu. É por causa dele. Olha o privilégio, irmãos, que nós temos. Nós somos capacitados por aquele que é o autor e consumador da fé. Nós somos capacitados por aquele que é o exemplo de perseverança em obediência ao Senhor. Aquele que foi humilhado, mas também foi exaltado. É Ele que nos aguarda ali na linha de chegada. Aplicações, queridos. Cansar e desanimar em uma corrida é algo normal. É algo normal. Você que já correu sabe disso. A corrida cristã não é diferente. E eu te pergunto, qual é o seu estado nessa corrida? Pastor, eu estou bem. Continue olhando para Cristo. Tome cuidado com os empecilhos na sua vida. Tome muito cuidado com o pecado. Mas talvez você diga para mim nessa noite, ou diga aí dentro do seu coração, pastor, estou cansado. Eu tenho sofrido nessa corrida. Queridos, a Bíblia está repleta de exemplos de crentes que cansaram. Elias cansou tanto que caiu em um profundo esgotamento, a ponto de ficar em uma caverna. Mas o Senhor foi ali, o animou, o fortaleceu e ele voltou a correr a maratona. Os discípulos de Jesus, após a sua morte, desanimaram e ficaram trancados em uma casa, com medo da perseguição dos judeus. Mas o que aconteceu? Quando eles viram Cristo ressurreto, eles foram animados novamente para perseverarem na fé. E aí já não pararam mais. Correram, correram e correram. Pedro, quando negou Jesus, ficou muito desanimado. Mas logo ele foi restaurado e animado pelo Senhor Jesus, após a sua ressurreição no mar de Tiberíades. Esses exemplos, irmãos, nos mostram que é possível cansarmos, mas também é possível não desistirmos diante do cansaço. Olhe para Jesus, queridos. Ele é a cura para corações cansados. Jesus veio até você nessa noite por meio dessa palavra para que você não se esqueça que Ele venceu, para que você venha vencer. Ele é o autor e consumador da fé que foi colocada no seu coração. Não se esqueça que aquele que começou boa obra em nós, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Por isso, irmãos, siga olhando sempre os olhos fixos, firmes em Cristo Jesus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para as dificuldades que a gente tem nesse mundo. Olhe para Cristo. Dependa de Jesus.
pois Ele está à destra do Pai. Ele está no controle de tudo, da minha vida, da sua vida, dessa igreja. Ele está no controle de todas as coisas. Oremos.